Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos, capítulo 16, versículo 35, continuação, que diz assim: Paulo exige justiça ao cidadão. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao cárcere com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro informou a Paulo: o magistrado despacharam ordem para que sejais soltos. No entanto, Paulo lhe afirmou: sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo, sem processo condenatório formal, e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum. Que eles venham e pessoalmente nos proclamem livres da condenação. E os soldados levaram em reivindicação ao magistrado, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas e conduziram-os para fora da prisão. Rogaram que se retirasse da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem. Amém, né? Paulo aqui, Paulo e Silas, né, estavam juntos e tinha acontecido algo assim que eles expulsaram um demônio de uma moça e depois foram presos, né? E Paulo e Silas na prisão começaram a louvar e adorar o Senhor. E as prisões teve um grande terremoto e as celas foram abertas e as correntes que prendiam todos os que estavam presos, né, foram também abertas. E ali a família do carcereiro que viu que Paulo e Silas eram homens de Deus, aceitaram a Jesus. E eles ali aceitando a Jesus, devido àqueles grandes acontecimentos que o carcereiro viu, que ninguém fugiu e que era realmente por Deus que tinha acontecido aquilo, o carcereiro quis esse Deus, ele quis esse Jesus, né? E aqui, depois disso tudo, Paulo e Silas foi colocado em liberdade, porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos, só que eles não sabiam, né? Quem mandou prender eles não sabia. Até que Paulo aqui exige pessoalmente uma desculpa deles, né? De quem levou eles lá e prenderam eles, né? Dos chefes, dos líderes daquela cidade. Então eles com medo, né? Porque sabia que Paulo e Silas eram cidadãos romanos também. Eles foram lá pessoalmente e pediram desculpa a Paulo e Silas pelo fato de terem batido, né? De terem colocado eles presos, açoitaram eles. E Paulo e Silas ali, depois das desculpas, ele segue para a casa de Lídia, que foi quem recebeu eles nessa cidade, né? E a Lídia com seu esposo ali, eles encorajam eles a continuar. Que em meio a tanto falatório, em meio a tantas coisas, o agir de Deus foi o que eles notaram, né? Então eles chegaram ali à casa de Lídia para poder encorajar aquela família a continuar o que eles começaram ali, a boa obra, a falar do amor de Jesus, a levar a palavra, né? Mesmo sofrendo, mesmo com dor. Mas eles continuaram sem desistir, encorajando eles ali a continuar em meio a tantas coisas que aconteceu ali. Mas eles não olhou para as coisas ruins, eles olhou para as coisas boas, né? Porque a família de Lídia ali aceitou Jesus, a família do carcereiro aceitou Jesus e foi transformado. Então, muitas vezes, ao fazer a obra, pode nos trazer, sim, alguns constrangimentos, alguma dor, né? E algumas vergonhas, mas o Senhor repara todas elas. O Senhor está reparando todas elas, né? Porque a palavra nos diz que Deus fala dentro da sua palavra, né? Minha é a vingança. Então nós podemos até nos irar. Como Paulo ali, creio que ficou irado, né? Pelo que aconteceu com ele. Mas Paulo decidiu louvar, decidiu entregar tudo na mão do Senhor, decidiu confiar no Senhor. Se você hoje está passando por algum problema, alguma dificuldade, algo que você não está entendendo, alguma injustiça, como Paulo sofreu com Silas, né? Decide louvar, decide fazer como Paulo, decide confiar no Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E Ele nos disse que Ele é quem cuida de nós. Ele toma partido
nas nossas lutas diárias, né? Ele vai tomar partido por nós. Então entregue tudo na mão do Senhor e descanse. Confie, porque Ele cuida. Assim como Ele cuidou de Paulo e Silas ali naquela prisão e deu não só a liberdade, mas limpou também o nome deles naquela cidade, né? Então é sobre isso. Toda honra, toda glória ao nome do Senhor. Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus. Um ótimo final de semana também, em nome de Jesus.